Vamos novamente conversar um pouco hoje sobre o Nietzsche, né? Uma personagem egocêntrica, né? Que todo mundo diz que ele é calcado no seu ego, né? No seu próprio ego. Mas na verdade ele tinha uma vontade de ser livre, né? Não se prender a nada e a ninguém, a não ser nos conceitos que ele declarava ser correto para ele. Correto em que sentido? A razão, ela tem sentido, desde que você viva, que você experimente e que você possa dar a sua opinião. Não é uma opinião modelada, forjada, como até hoje nós vemos que o Estado, a mídia, ela cria algo, faz com que você acredite nesse algo e o que acontece? Eles fazem você viver de uma realidade que não existe, porque a realidade é totalmente outra, né? E Nietzsche, no século XIX, junto com Karl Marx, Sigmund Freud, que foram pessoas que... O Karl Marx, a sua crítica do sistema econômico e a análise de Freud sobre a psicossexual das pessoas, né? Foram bem entendidas e compreendidas pelas pessoas da época. Mas o Nietzsche, após 100 anos, tudo aquilo que ele escreveu e ele disse está sendo muito estudado, está tudo sendo muito assim comentado. Hoje o que mais se lê é Nietzsche, né? E Nietzsche, ele nasceu em 1844. As pessoas precisam conhecer um pouco mais a história de Nietzsche. Ele nasceu na Saxônia, ele era filho de um pastor luterano. E esse pastor também acreditava que Nietzsche iria seguir a linhagem da família, porque veio de uma família de pastores, né? O pai de Nietzsche morreu quando ele tinha 5 anos e o Nietzsche foi criado pela mãe, pela irmã, por 2 tias e uma avó. Em 1858, Nietzsche foi estudar numa escola em Pifforta, que era uma escola luterana muito famosa, uma academia de pessoas inteligentes, e somente pessoas inteligentes entravam nessa academia. E o Nietzsche foi estudar teologia e filologia. Então, Nietzsche não era ateu. Nietzsche acreditava num Deus, mas ele tinha o conceito dele do que é Deus, né? Então, em 1964, ele terminou esse estudo nessa academia e foi para Leipzig, numa cidade na Alemanha, onde em 1864, Leipzig era como é hoje São Paulo. Cultura, tudo estava adiantado, música. Olha, Leipzig foi o centro cultural na Europa desde 1600, pelos grandes músicos que ali passaram, né? Tinha uma bagagem de pessoas inteligentíssimas da Europa que passou por Leipzig, né? E ele foi estudar na Universidade de Bonn. E aí foi quando ele conheceu, de repente, num sebo, Schopenhauer, o famoso Schopenhauer, né? Que existiu essa pessoa, esse grande filósofo, né? Schopenhauer. Inclusive, era Schopenhauer e Hobbes. Muito lido, muito conhecido. Então, Schopenhauer, em 1860, foi quando ele faleceu, mas ele deixou escrito muitas coisas. Principalmente um livro que fala sobre o mundo como vontade e representação. E Nietzsche, lendo esse livro,
O Nietzsche, em cada linha, em cada parágrafo que ele leu, ele entendeu que o Schopenhauer renunciava à vida e pedia que as pessoas também renunciassem os desejos. Mas aí você tem que entender, o Schopenhauer vinha de uma linhagem que ele entendia o budismo, ele entendia o espiritualismo, o sentido de alma, coisa que Nietzsche ainda não entendia. O Nietzsche era mais aquele cara que ele queria quebrar todos os conceitos. Ele queria quebrar os ídolos, né? O filósofo do martelo. Eu vou quebrar os ídolos, eu vou derrubar os ídolos, né? Porque derrubando os ídolos e os conceitos errados, dependendo do ponto de vista de cada um, você ia ter uma vida livre, você poderia ser livre. Essa era a ideia de Nietzsche, né? Ele queria derrubar os ídolos criados pelos helenistas, pelos gregos, pelos romanos, pela sociedade europeia da época, né? E o Nietzsche acabou vendo nos livros de Schopenhauer a negação da vida. Porque o Schopenhauer e depois Immanuel Kant, eles queriam que as pessoas vissem. Olha, entendam bem isso. O mundo como nos mostra e o mundo como verdadeiramente ele é. Olha que é tempo que o homem vem, né, pererecando nessas vertentes, né? A ilusão e a realidade. Então, uma das falas de Schopenhauer, ele dizia que todas as aparências são meras manifestações físicas de uma realidade subjacente que é a nossa vontade. Então, o Nietzsche não conseguiu entender isso, né? No começo, Nietzsche não conseguiu entender isso. Então, Nietzsche se revoltou, né? Porque o Schopenhauer dizia assim, né? Que o homem sofre e vai continuar sofrendo, porque o homem vive de desejos. E cada vez que um homem consegue realizar um desejo, ele se sente feliz por minutos. Então ele tem outro desejo. E aí ele luta e sofre para conseguir realizar esse desejo. E se ele não consegue realizar o desejo, ele entra em estado de sofrimento, de depressão. Ele fica debilitado porque ele não consegue entender que ele é alguém, porque ele não possui o que a nobreza tem, né? O que um feudal tem e o que ele não vai ter. Então ele fala assim, nossa. E Nietzsche, lendo isso, né? Lendo esse livro e tomando consciência de que o Schopenhauer disse que a vontade é vista como fonte de todo sofrimento, pois o querer nunca trará contentamento, mas sempre sim um desejo. E diz também, os desejos nunca satisfeitos, os esforços frustrados, as esperanças esmagadas sem misericórdia pelo destino, os erros de toda a vida, o sofrimento será cada vez maior, porque será uma tragédia para nós viver. Então não sofra, não viva. O Nietzsche ficou horrorizado com isso. Então Nietzsche disse assim, Schopenhauer, ele prega o ascetismo, a negação à vida, mas eu ensinarei a jubilosa afirmação da vida. Então, a próximo encontro que nós tivermos, eu vou explicar isso. O que tudo isso levou a ferver mais a panela e fazer com que Nietzsche se tornasse esse grande pensador, músico e filósofo que ele foi,
porque a partir de 1864 começou a derradeira história desse grande pensador Friedrich Nietzsche. Um abraço, pessoal.